Gente, volta pra cá, por favor. Vai voltando, compartilha. Eu encerrei aquela, já salvei. Se Deus quiser, vai ficar salva. Já vai mandando a perguntinha aqui. Isso, vão entrando. Tomara em nome de Jesus que essa internet não caia de novo. Ai, meu Deus do céu, a hora que o negócio tinha começado a ficar bom. Voltei, isso aí, Malu, voltou. Graciele voltou. Priscila tá aqui. Isso, gente. Vamos entrando. Corre, chama todo mundo, compartilha. A gente tava com um pessoal enorme. Vamos esperar todo mundo voltar. Se vocês puderem perguntar de novo, porque tinha acho que umas 4 perguntas, eu acabei perdendo essas perguntas. Se vocês conseguirem perguntar novamente, vai me ajudar muito. Vamos lá, gente. Jedaia, sua mãe tá bem? Como que ela tá? Depois me fala, tá? Manda no zap pra mim. Vi que você entrou. Voltou, Alexandra voltou, Flávia entrou. Vamos, gente, compartilha com todo mundo, pelo amor de Deus. Vamos voltando aqui. A pergunta, então, que a gente estava conversando era sobre o divórcio, né? Sobre a igreja, a aceitação das igrejas. Então, assim, eu acho que ainda falta muita compreensão. Eu encontrei uma dificuldade sendo pastora na minha própria igreja, porque eu tive muita resistência, não, é claro, da igreja à instituição, porque jamais a minha igreja não pensa dessa maneira, mas eu encontrei das pessoas da minha igreja e graças a Deus isso tem se quebrado aos poucos, mas eu sofri sim. Algumas igrejas, né, têm uma visão diferente e as pessoas, quando elas não conhecem, eu acho que fica muito mais simples. Enfim, chegou mais pergunta aqui. Aqui, Pamela, como foi para você se readequar financeiramente? Porque muitas mulheres priorizam a família. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu me casei, eu fazia faculdade, eu estava no primeiro ano de faculdade. E eu, assim, nunca tive grandes ambições. Pode mandar, Malu. Acho que eu cheguei a responder, né? Tava falando sobre isso, é verdade. Manda aqui na caixinha, depois eu volto. Voltando à questão financeira. Eu tinha um trabalho, eu era efetiva, era professora, era efetiva, já estava na coordenação. Então, assim, eu tinha um emprego garantido pra sempre, né? Então, assim, em casa eu era a única que tinha cartão de crédito, eu era a única que tinha conta bancária, que tinha cheque especial, eu tinha nome pra fazer financiamento. Então, assim, eu tinha uma estabilidade financeira muito bacana. Quando houve o primeiro processo de separação, o meu nome foi pra lama, porque vieram junto com o regresso do matrimônio, vieram também, veio um monte de dívida, e eu, graças a Deus, tinha um emprego e eu consegui liquidar com essas dívidas, restabelecer meu nome. Mas quando chegou a questão, né, com a questão da carreira e tudo mais, eu entendi por bem trabalhar nisso. Eu já tinha saído da prefeitura para cuidar do Samuel e para me dedicar à família, né? Que é o que muitas de nós fazemos, porque a gente está casada para sempre. Eu vou ver. Rafael fez uma pergunta. Manda pra mim no balãozinho, Rafael Freitas Oficial, que depois eu consigo ler direito, que aqui eu não vou conseguir ler direito. Então, assim, eu saí e eu comecei a fazer atendimento psicopedagógico, que eu tinha acabado de terminar minha pós-graduação em 2012. Então, eu atendia numa clínica aqui da cidade, tava montando, né, a minha carteira de paciente, quando eu também encerrei os meus atendimentos em prol da situação nova que apareceu pra gente. Então, assim, durante os 18 anos de casada, eu posso dizer que por 10 anos eu fui basicamente a renda principal da casa, porém eu abri mão, né? E eu fiquei 8 anos fora do mercado. Então, pra mim, né, a minha reestruturação financeira ela ainda não aconteceu.
Não aconteceu mesmo, eu tô assim num processo, eu compartilho com vocês, estou dando aula, tô fazendo atendimentos psicopedagógicos, mas eles são muito pequenos perto da minha necessidade. Então assim, eu tô lutando para me recolocar no mercado e para descobrir novas maneiras. A semana que vem, inclusive, eu vou fazer uma live aqui com um amigo querido que vai falar sobre educação financeira. Vai ser uma live muito bacana e assim, eu tenho aprendido, às vezes eu peço conselho para ele, falo assim, às vezes ele me manda, eu vejo uns posts que ele faz, eu falo, Guto, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Como é que eu consigo ganhar dinheiro? Quanto que eu preciso para investir? Porque eu tô buscando, né? É um processo de busca. Então assim, ele vai estar aqui na quinta-feira que vem, vai ser uma live bem bacana sobre educação financeira, investimento, sobre essa questão da mulher, da dependência. E eu também estou aprendendo sobre isso, né? Então, assim, se eu conseguir me recolocar, não. Se eu conseguir me reestruturar, não. Se eu ficaria presa no meu casamento por conta de finanças, sabendo tudo o que eu sei hoje, não também. A gente sempre dá um jeito, a gente tá aí, a gente dá conta. Não sei como, mas a gente dá conta. Vamos lá para a próxima pergunta. Andrade, desculpa a pergunta, mas o que aconteceu com o casamento? Nós nos divorciamos. Infelizmente, nós nos divorciamos. Em janeiro, ele saiu de casa e nos divorciamos Saiu o divórcio dia 1º de abril, para vocês verem que bacana. Existe uma cobrança de perfeição de nós mulheres, sim. E o divórcio aconteceu e depois ele já casou, então, assim, foi por isso que nós nos divorciamos, porque houve uma substituição. Vejo que algumas igrejas olham para os divorciados. Deixa eu voltar aqui. Você pensa em ministrar nas igrejas sobre a superação do divórcio? Sim, eu penso. Eu vou voltar aqui a baixar as perguntas. Penso e penso muito, porque eu gostaria muito de ter sido ministrada quando eu precisei. No meu momento de dor, eu gostaria muito de ter alguém que falasse sobre o que eu estava sentindo. Eu só encontrava pessoas que falavam sobre uma restauração. E eu busquei a restauração, mas quando a restauração não é possível, a gente não tem o que fazer. Então a gente precisa de alguém que nos diga o que fazer. Então, sim, eu não vou jamais pregar a favor do divórcio, a não ser em casos extremos. Mas eu também acho que os altares, assim como a literatura cristã, os altares das igrejas precisam ter uma voz, não apenas uma, mas muitas vozes que se levantem para falar que existe um recomeço, que existe uma saída, que existe uma maneira da gente passar por isso e ser feliz apesar de tudo. A gente não precisa ser feliz num para sempre, a gente pode ser feliz a cada dia. Então, sim, eu tenho sim a pretensão e a vontade, e eu acredito que é mais do que uma pretensão e uma vontade, eu creio que é um propósito. Um propósito. Realmente, Pamela, nem sempre a restauração é possível, mesmo para os cristãos. É isso mesmo. Então, assim, eu quero ser não a única, mas se for necessário eu ser a primeira, então eis-me aqui. Eu quero sim que muitas pessoas falem sobre isso, e eu creio que esse é um propósito. Rafael, meninos não sabem lidar com grandes mulheres e às vezes fogem. Obrigada, obrigada, te admiro muito, obrigada, Rafael. Assim, eu não sou perfeita não, gente, não sou, e até hoje eu não consigo. Peraí que tem uma pergunta maior aqui. Desculpa a pergunta, mas o que aconteceu? Ah, tá. Eu não consigo compreender, foi a da Glenda, já respondi. Você acha que existe uma cobrança de perfeição de nós mulheres? Sim, nós queremos ser perfeitas, nós competimos umas com as outras. Uau, isso mesmo, ministrar sobre as igrejas e buscar ser cura onde fui ferido, isso mesmo, Gesiel, é isso. Precisamos nos levantar e ser uma voz de cura, é isso mesmo, exatamente. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Eu vou excluir as que eu respondi, tá? Qual o momento de tomar a decisão entre restauração e o divórcio? Uau! Que pergunta, Pamela. Deixa eu tentar responder isso da melhor maneira possível. Eu vou falar a minha experiência, que foi
como eu lidei com isso e hoje como eu aconselho, porque, como eu disse, estamos no processo. No dia 15 de março foi o dia que eu assinei o divórcio. Até o momento em que o papel chegou para mim assinado via WhatsApp, que veio o documento escaneado com a assinatura já do meu ex-cônjuge. Até aquele minuto eu estava conversando com um pastor e ajoelhada junto com meu filho, orando para que isso não acontecesse de fato. Quando veio, não tinha mais o que fazer, porque eu percebi que as minhas orações foram em vão. Naquele momento eu tive esse entendimento, hoje eu não entendo mais assim. E enfim, hoje, se eu pudesse aconselhar, quando você perceber, o que eu entendo? Eu entendo que é triste eu falar isso e eu quero que vocês entendam que não é uma... não é a minha dor que tá falando, tá? Eu tô falando pela minha experiência e eu tô falando pela experiência de centenas de mulheres que eu vi passar por isso. Infelizmente, caráter é uma coisa que dificilmente muda. Então, eu acho que o caráter, ele tá acima do que nós professamos como fé. Porque antes de termos fé, nós temos caráter. E quando uma pessoa, ela não consegue se manter fiel, eu não creio que exista justificativa para uma traição. Nem no meio cristão e nem no meio não cristão. Não existe justificativa para traição. Então, a partir desse momento, a pessoa que trai, ela não tem caráter, na minha concepção. Ela agiu com uma fé, porque ela poderia ter te sinalizado de alguma maneira, ou ela poderia ter sido honesta o suficiente para falar, olha, eu não tô afim de você mais, e eu quero minha vida com outra pessoa. É sério, gente? De novo? Acho que não, né? Enfim, desculpa, eu tô vendo comentário aqui. Falaram de alguém tá na live. Mas assim, eu acho que essa questão ela é fundamental. Então, se eu pudesse aconselhar, eu acredito que existe o perdão e o perdão é lindo. O perdão, ele é de Deus e o perdão, ele não é uma opção, ele é uma ordem e um mandamento. Mas o convívio pós-perdão, não. Muito provavelmente a gente... eu passei por isso 2 vezes, exatamente da mesma maneira. Tenho amigas que passaram por isso 2 vezes, que passaram por uma vez, perdoou e passou a segunda. Tenho familiares que passaram por isso. E assim, o momento então para o divórcio, na minha concepção, hoje, quando eu tiver um novo casamento, né? Se acontecer uma situação de adultério, eu não, infelizmente eu vou perdoar, mas eu não vou mais conviver, não daria uma segunda chance. Então acho que esse é um ponto importante, porque o caráter ele vem antes da fé, ele vem antes do perdão. Então eu acho que essa questão de caráter ela é muito, 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 muito importante para definir se o casamento permanece ou não. Vamos para próximas. Aqui, ó. Eu acredito na restauração de casamento. Sim, eu também acredito. Porém, eu aprendi que nem todos os casamentos devem ser restaurados. Sim, Ana Carolina. Sim, Ana Caroline, sim. Às vezes não dá mesmo para restaurar. Você se arrependeu de ter reatado da primeira vez? Deve ter 2 perguntas aqui juntas, né? Você acha certo as mulheres... A Letícia. Você acha certo as mulheres que são traídas passarem anos orando, esperando mudança que nunca vem? E você se arrependeu de ter reatado a primeira separação? Então, vamos responder 2 maneiras. Como eu disse, eu só sou quem eu sou por toda a história que eu passei. Então, eu não me arrependo de ter reatado a primeira vez, não me arrependo até porque me gerou o meu maior presente, que é o Samuel.
Então, se eu não tivesse, a primeira vez foi antes. Você acredita em transtorno? Já respondo, Paty. A primeira vez foi antes, né, do Samuel nascer, então eu não me arrependo. Eu acredito que eu aprendi muito no meu casamento. Aprendi, tive experiências incríveis. Eu posso dizer que eu fui feliz da maneira como eu entendi a felicidade. Eu fui sim feliz, então não, eu não me arrependo. É, a pergunta ela tinha, mas assim, não me arrependo. Se hoje eu não perdoo, se fosse a Thaisa de hoje, há 15 anos atrás, a Thaisa não teria reatado. Mas a Thaisa de 15 anos atrás precisou reatar. E isso fez parte para que eu fosse a Thaisa de agora. A Paty Zacarias fala assim: você acredita em transtorno narcisista? Eu acredito, eu não conhecia o transtorno de personalidade narcisista. Eu tinha a ideia de que narcisismo era aquela pessoa que se achava bonitona e que se admirava, né? O mito do narciso, aquele que olhava para sua imagem até que morreu. Então eu tinha narcisismo dessa maneira para mim. E eu comecei a estudar muito sobre narcisismo por conta do meu processo e por conta também da psicanálise. E sim, o narcisismo ele é muito presente. Quem é narcisista não compreende o narcisismo, não entende ele. E o narcisismo, ele é, assim, uma das principais características é o descarte, né? Então, a gente descobre o relacionamento narcisista ou uma pessoa narcisista no momento do descarte, né? O que para a grande maioria das pessoas é uma ruptura, para quem participa de um relacionamento com um narcisista, ocorre um descarte e uma substituição imediata, né? Então, assim, isso é um transtorno absolutamente complicado, muito raramente diagnosticado e que, infelizmente, é cada vez mais presente na sociedade, né? Então, realmente, eu acredito, eu tenho estudado e tenho visto como pessoas que passam por relacionamentos com narcisistas sofrem, e isso é altamente complicado para nós, né? Para as pessoas que passam por esse tipo de relacionamento, porque a pessoa que passa por esse tipo de relacionamento, ela se dissocia dela, ela passa a acreditar numa versão dela que não é real. E aquilo para ela é verdadeiro. Então, esse reencontro e esse rearranjo da pessoa com ela mesma faz com que ela consiga superar e sobreviver a um relacionamento narcisista. Vamos lá de pergunta aqui. Tá, você acredita que quem trai pode ter o Espírito Santo? Ai, gente, essas coisas vocês têm que perguntar para Deus. É muito difícil responder isso. Qual o momento de tomar a decisão? Calma que eu vou voltar lá. Eu vou pensando enquanto isso. Até hoje eu não consigo compreender perfeição. Vejo algumas igrejas. Eu acho que eu respondi todas. Então vamos lá. Eu acho que a traição, ela é uma situação, como eu disse, que é o caráter, né? Então, por exemplo, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitos pecados, mas esta falha eu não tenho. Eu não seria capaz de estar com alguém enganando alguém. Mas se você for pensar que o Espírito Santo ele é um presente que Deus nos dá e que nós não merecemos o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo hoje, Deus, ele enviou Jesus, e quando Jesus ele volta para o Pai, ele deixa o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que está conosco, ele é a figura de Deus conosco hoje aqui. É o Espírito Santo que nos convence, né, do pecado, da justiça, do juízo, ele nos revela Jesus. Então eu acho que o fato de você cometer um pecado, ele não bane o Espírito Santo da sua vida. E os pecados, eles são delitos que nós cometemos contra Deus e contra o próximo. Eu acredito que alguém possa trair por uma falha de caráter e possa se arrepender. Acredito sim. Eu acredito também que caráter pode ser transformado quando nós entendemos quem a gente é e não colocamos no outro a responsabilidade por quem nós somos. E a gente chega em Deus e fala assim, Deus, ó, é essa caca que eu sou,
né? Como João Batista falava, raça de víboras, arrependei-vos. Então, ok, Deus, eu sou essa pessoa, o meu caráter é assim, eu não quero mais o meu caráter, eu quero o seu caráter, me ajude a transformar o seu caráter. Eu creio sim numa mudança de caráter, mas para que possa haver mudança de caráter tem que ter o autoconhecimento, o reencontro e o assumir, olha, eu não fiz, o que eu fiz não tá certo, né? Então, eu acho que a partir daí, é claro que o Espírito Santo nos ajuda nesse processo de arrependimento. E eu também não consigo julgar a Deus, então eu não posso julgar quem tem ou não o Espírito Santo, quem tem ou não Deus, quem vai ou não pro inferno, porque isso só cabe a Deus fazer. Eu não consigo apontar o dedo e falar, fulano vai pro inferno. Eu consigo apontar o dedo e falar, essa atitude é um pecado, essa atitude é uma transgressão da lei, mas eu não tenho o poder, né, o poder de juízo, de mandar alguém pro inferno ou pro céu, porque só Deus é que é o responsável por fazer isso. Vocês me colocam numa situação de saia justa, gente. Vamos lá. Você acredita que todo transtorno. Tá, gente, eu vou responder sobre mim. Me desculpem de verdade dessa vez. É só por isso. Eu acho que, estudando psicanálise, eu acho que os transtornos que a gente sofre, né, em relação a pai, mãe, eles determinam quem a gente vai ser. É por isso que eu falo da responsabilidade afetiva. Então, assim, tudo que nós somos adultos vem da nossa infância. Então, um adulto, os sintomas adultos, eles são os mesmos sintomas infantis que nós reprimimos, né? Eu tô falando isso não como pastora, eu tô falando isso psicanaliticamente falando. Então, tudo que a gente passa na infância, assim, reflete na nossa vida adulta. E aquilo que a gente não consegue elaborar, aquilo que a gente não consegue ressignificar, isso vai se transformar num sintoma e aquela situação, sabe, de que a nossa ferida, a gente sangra no outro? É exatamente isso. Vamos lá, mais perguntinha? Tem mais perguntinha aqui. Lógico que a reconciliação com Deus, sim, sim, sempre há perdão. O Espírito Santo é limpo e santidade e não estaria em um coração com má intenção. Vamos lá, manda mais perguntas, podemos encerrar. Vamos lá, vamos conversar. Tô gostando de conversar com vocês, tô achando muito interessante as perguntas de vocês. Podem mandar. Ai, que legal! Gente, faz um tempão que eu não saio daqui do estado de São Paulo, desde essa pandemia. O açaí do Pará é sensacional. Eu aprendi a gostar de açaí lá no Pará, porque o açaí daqui, cheio de xarope, eu não curtia, não gostava. Agora, o açaí puro, eu gosto com leite em pó, pouquinho de açúcar. Aprendi até a comer açaí com arroz, gente. Acredita nisso? A Pati. Obrigada, Pati. Quando acontece de um casamento acabar porque os olhos da sociedade parece, peraí, calma lá, que a mulher é culpada, parece que ela que é fracassa aos olhos julgadores. Já te disse isso, repito. Gente, vamos lá para as perguntas. Vamos lá. Tá, você acredita? Já foi. Como que o Samuel tá lidando com tudo isso? Eu posso dizer que ele tá no processo, né? Eu já falei um pouquinho com vocês sobre isso. Ele tá começando o processo que eu terminei, graças a Deus. Então, para ele tá vivendo esse momento do luto agora, mas ele tem o entendimento, sempre teve, né? Nunca, nada ficou escondido, até porque não teve como. Mas o Samuel, ele tá, a cada dia ele tá superando, a cada dia ele tá encontrando novas maneiras de significar isso. É claro que por não ter tanta estrutura, né, para ele é um processo um pouquinho mais lento, mas eu acredito que ele vai passar por isso assim super rápido e ele tá lá, tá jogando bola,
tá brincando, tem os amigos, jogando videogame, até mais do que precisava. Mas é um processo. Tá travando de novo, Valquíria. Por Deus, não, não, não. Nada de travar, gente. A Helena tá tentando fazer uma pergunta aqui. Manda no coraçãozinho, Helena. Helena Albuquerque. A Priscila. É muito difícil passar por toda essa situação, pois nos sentimos sozinhas. Poucas pessoas falam sobre. É isso mesmo, Priscila. É isso que eu senti, né? E foi nesse lugar que eu entendi que eu preciso usar a minha experiência para ajudar pessoas, né? Eu senti muita falta de alguém que pudesse fazer isso por mim. Vamos lá. Gente, eu não consigo falar por ninguém, eu só posso falar por mim. Tentei perguntar, não tá indo. Gleice, manda aqui no coraçãozinho, ó. Tá travando não. Você considera que se recuperou rápido demais? Eu considero. Eu considero e eu vou te dizer o segredo para isso. Então, o segredo de eu ter me recuperado rápido demais foi, em primeiro lugar, já ter passado por isso antes. Então, eu já meio que sabia uma certa fórmula, porque eu vivi isso uma vez. A psicanálise foi fundamental para mim, fundamental para o meu processo. E entender que existem transtornos que não dependem de nós, né? Então, assim, quando você entende que o que você viveu não foi o mesmo que a outra pessoa viveu, e você consegue entender o que a outra pessoa viveu, fica mais fácil para você compreender o seu processo, né? Então, sim, eu me recuperei rápido. E também posso falar que eu agradeço as amigas que Deus colocou na minha vida. Gi, Sá, vocês são importantes demais para mim, de verdade mesmo, no meu processo. Porque a gente também teve um espaço para a gente compartilhar as nossas inseguranças, as nossas dores. Hoje, por exemplo, eu tive um problema materno, né, de não saber lidar com uma situação. E aí eu mandei uma mensagem, minha amiga me mandou uma mensagem e eu falei, ai, amiga, eu tô péssima, eu não tô conseguindo lidar com isso. Aí ela parou o carro aqui na frente e falou assim, senta aqui, vamos chorar juntas, né? Fiquei tadinha com ela quase uma hora no carro e assim, então a ajuda de outras pessoas é fundamental. Então, um conselho, não se travem na dor de vocês, não fiquem reclusos na dor de vocês. Procurem pessoas que possam ajudar. Porque quando a gente fala, quando a gente compartilha, quando a gente divide, o fardo fica mais leve, né? Então, sim, me recuperei, mas claro, Deus, em primeiro lugar, segundo, por já ter passado por esse processo, terceiro, pela psicanálise e quarto, pelas minhas amigas que nós dividimos as nossas dores juntos. Os meus pais, eles estão muito. O processo é um processo diferenciado, o processo do luto numa situação como essa, porque assim, é cônjuge. Tô respondendo aqui a pergunta da Cristiane M. Silva, depois vocês leem. O cônjuge a gente casa, mas assim, a gente consegue se recuperar. Perder um filho, perder um irmão, perder um ente da sua família é algo muito mais doloroso do que perder um marido. Muito, muito mais doloroso do que perder um marido, e eu posso falar porque eu tô vendo o meu processo e eu tô vendo o processo de quem perdeu um ente da família. Então, os meus pais, eles ainda não estão no processo que eu tô. Minha irmã não tá, as minhas tias, assim, foi bem complicado para todo mundo. Enfim, mas eles estão no processo, né? Porque é uma dor diferente. São duas dores juntas. É a dor de ver a filha
passar, ou a irmã passar por uma situação e a dor de perder, né? Então, assim, a minha mãe, ela sempre fala, né? Eu tô com saudade do meu filho. O meu pai já nem fala mais porque é tão difícil pra ele falar que ele nem fala. Mas é complicado, né? Minha irmã também, enfim. Você acredita, vamos lá, da Ruth, você acredita que tudo o que te aconteceu foi para um propósito? Eu acredito que tudo que acontece nessa vida tem um propósito, mas eu não acredito que tudo que acontece nessa vida acontece para um propósito. Vamos lá. Não acho que Deus provoca situações na nossa vida. Não acho que Deus é responsável. Então, assim, senão Deus seria responsável pelas doenças, pelas mortes, pelas situações infelizes. Mas eu acho que as situações, elas acontecem porque elas fazem parte da vida, né? Se a gente ler o livro de Eclesiastes, isso é muito claro, essa interpretação, que dias bons vão vir para bons e ruins, dias ruins vão vir para bons e ruins, e tudo vai acontecer porque a gente vive, né? Isso é a vida. Então eu acredito que tudo que aconteceu eu posso usar para um propósito. Então eu posso sofrer e me abater com todos os processos, ou eu posso entender, me apropriar, ressignificar e usar ele para um propósito. E eu escolhi a segunda opção. Vamos lá. Quais os meus maiores defeitos? Eu vou falar. Quais os meus maiores defeitos no casamento? Vamos lá. O meu casamento, ele aconteceu quando nós éramos muito imaturos. Antes, quem já ouviu algum testemunho anterior sabe que a gente chegou na vida do outro, né, muito novo, e houve uma adoção, como eu disse, por parte dos meus pais, então meio que eu me sentia responsável. É muito bem explicado isso no Audiobless, que ainda tá no YouTube, e isso é sensacional. Audiobless Deus de Detalhes, e quando a gente ouve ele, a gente consegue entender. Então eu passei por um processo que eu tive que ser mãe, porque havia uma ausência de mãe. E eu acho que esse foi o meu pior defeito, porque eu ocupei um papel que não era meu. Eu não podia ser mãe. Então, às vezes, eu tentava proteger de uma maneira materna e não de uma maneira conjugal. E isso eu acho que foi uma coisa muito errada que eu fiz, por inexperiência e diante da situação que se colocou, e que jamais eu vou repetir isso de novo, porque se Deus quiser, eu só tenho um filho, que é o Samuel, não precisaria ter dois. Mas os meus defeitos como pessoa, eu sou uma pessoa, como eu disse, né? Eu gosto de acreditar que sempre tem uma solução, e eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, eu sou muito sincera. Então, vocês veem na minha feição, na minha expressão, se tá tudo ok, se não tá. Então, isso é um defeito porque às vezes eu não tô com a menor vontade de estar num lugar e as pessoas vão perceber isso e eu tô lá. Então, assim, eu acho que eu poderia ser menos expressiva. Eu acho que eu poderia. Isso eu tô aprendendo a levar a vida de uma maneira mais leve. Porque às vezes a gente percebe que não adianta brigar por coisas que não mudam. Então, quando você entende, então, um outro problema, um defeito grave que eu tive no meu casamento foi esperar que a outra pessoa suprisse uma ausência que era só minha, né? Ninguém tem a obrigação de suprir uma ausência que é sua. E eu tinha uma ausência de afeto que era minha, porque eu mesma não me amava como eu deveria me amar. Então, acho que o defeito mais grave que eu tive no meu casamento foi buscar no outro o afeto que faltava dentro de mim. E por isso que eu falo que eu só consigo, né, eu falei nesse processo todo que eu só ia dar o próximo passo para conhecer alguém quando esse afeto estivesse ok, né? Então, hoje eu sei a diferença de solidão e solitude. E hoje eu acho que a minha companhia é muito bacana. Então, assim, esses erros eu não vou cometer mais, né? Vamos ver aqui a TM. Você passou
Por isso antes imaginava que passaria novamente, jamais, nunca, de verdade, no mesmo, nunca, não imaginava, não imaginava. Se não for ao Senhor, o que seria de nós? Amém. Graças a Deus, sempre concede um recomeço. Amém. Deus te abençoe. Amém, amém. Você acha que acabou contribuindo em sua separação? Eu digo, Deus, eu respondi. Mas como eu disse também, eu acho que não existe nenhum problema conjugal, né, que não possa ser acertado mediante ajuda externa, enfim. Quando não é problema de caráter, eu acho que todos os outros problemas são possíveis de se resolver. Ai, eu acho que eu tô aqui defasada. Eu acho que Deus não separa uma família. Não, jamais. Deus não vai fazer isso, porque a primeira instituição de Deus é a família. Filme não, gente. Filme eu não dou conta, mas o livro vai sair, sim, mas não sobre isso, mas sobre a minha perspectiva disso, né? Alexandra, ainda tá, graças a Deus. Os meus fãs querem saber quando terá mais fotos, Bruno. Ai, Bruno, eu não te aguento, Bruno. Bruno casou, gente. O Bruno casou. Que coisa linda. Bruno que fez essas fotos lindas que vocês veem aí. Ele consegue fazer milagre comigo. E a gente ia fazer foto no sábado, né, Bruno? E acabou que eu falei, não, com essa cara de Covid não dá pra fazer foto. Então vai ter mais fotos sábado que vem, no próximo, dia 9. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ai, Gleice conseguiu fazer a pergunta. Pastora, porque quando acontece de um casamento acabar, parece que a mulher que é a culpada, ela que não aguentou o suficiente, os olhares são sempre de julgamento. Você ainda vê esse preconceito na sociedade, mesmo que seja o marido, o errado parece que sempre vai recair sobre a mulher. Peraí. Deixa eu ver as perguntas aqui. A Cristiane, eu e meu esposo conhecemos vocês desde o começo da carreira, já ouvimos. Nananã. Thaisa, você lembra de algo específico que o Espírito Santo falou no seu coração no momento mais difícil desse processo? Sim, eu me lembro. O Espírito Santo falou bem nitidamente no meu coração. Para de chorar porque a culpa não é sua. Foi quando eu então descobri o que estava acontecendo. O que você acha da necessidade que alguns homens têm de tentar denegrir a imagem da ex-mulher? Eu acho que é tão desnecessário, porque, gente, quando a gente tá numa nova vida, a gente não precisa, né? O que passou serve como experiência, como aprendizado, e eu posso ser feliz, né? Eu não fico aqui em nenhum momento falando, gente, agora eu sou feliz. Não, eu sou feliz e amém por isso, né? Não preciso ser feliz agora, ou amanhã, ou depois. Não, é cada dia, né? Eu acho que quando a gente tá bem, não precisa justificar estar bem ou estar mal. Vamos lá. A primeira pergunta: por que cai sempre na responsabilidade da mulher? Gleice, pode perceber aqui que existem algumas perguntas assim. Se houvesse um pedido de retorno, você aceitaria? Sempre existe essa cobrança. Essa cobrança ela é assim porque a nossa sociedade ainda é machista e ainda permite que os homens tenham experiências e que a mulher ela é aquela que precisa aceitar. Gente, acho que eu nunca falei tanto na minha vida assim. Gente, acho que já tem 2 horas, né? Nem sei, mas enfim, vocês estão aí perguntando, eu vou aqui falando. Então, assim, olha só como que é o inverso, né? Por exemplo, se uma mulher, se o marido pega alguma coisa errada dessa mulher e o marido decide sair desse casamento, se essa mulher volta porque não deu certo ou por alguma razão, por arrependimento que seja, se esse marido aceita, ele é motivo de piada, né? Entre os amigos, ele é motivo de piada, até mesmo dentro da igreja. O que não deveria acontecer. Porque todos merecem o perdão e a reconciliação ela pode acontecer sim.
Agora, a mulher parece que ela tem uma obrigação de suportar tudo, de perdoar tudo e de ser a redentora. Olha que coisa que me veio agora, né? Como a interpretação da palavra, é exatamente essa palavra. A mulher, ela pela igreja, a mulher ela é a redentora do seu marido e a redentora da sua família. É isso que a religião prega. E quando você vai lá em Pedro, você vê Pedro falando que o papel do marido é o papel de Cristo dentro da casa. E a mulher é a igreja. Então, se a gente parar para pensar nessa analogia do casamento, que o próprio Senhor faz e que Pedro, né, inspirado pelo Espírito Santo, coloca, porque Pedro foi casado, que o marido é a cabeça do corpo, a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, a gente entende que o papel da redenção familiar não está na mão da mulher, mas está na mão do homem, porque o homem, Cristo redimiu a igreja. E a igreja é aquela, olha que loucura, a igreja é aquela que falha, a igreja é aquela que erra, a igreja é aquela que nega, mas a igreja é aquela que busca se aperfeiçoar para o seu marido. Então, se nós, mulheres na Bíblia, ocupamos o papel da igreja dentro do matrimônio e o homem ocupa o papel de Cristo, a redenção familiar não está nas mãos da mulher. A redenção familiar está nas mãos do homem, porque ele é a figura de Cristo no casamento. E Cristo jamais abandona a sua igreja. Cristo jamais repudia a sua igreja. Cristo jamais denigra a imagem da sua igreja. Cristo jamais desonra a sua igreja, mesmo quando a igreja peca contra Cristo. Cristo oferece o braço, oferece o perdão, oferece o apoio. Esse é o papel do marido dentro da família e o papel da esposa, mesmo que ela fale. O papel do marido é dar a vida pela igreja, a vida pela esposa, e o papel da esposa é servir ao marido. Então, acho que eu respondi. Vamos lá. Ai, Letícia. A Gabi tá aqui. Gabi, você é uma linda também. Passamos juntas, né, Gabi? Passamos juntas pela Covid, estamos livres, graças a Deus. Graças a Deus. Ai, linda. Amém. Vamos de pergunta aqui. Peraí que tem pergunta. Tem caixinha com pergunta. E a pergunta já foi. Vamos lá, peraí. Gente, eu acho que o tempo tá passando, né? Vocês querem fazer mais perguntas? Vamos encerrar por aqui. Nem sei que horas são. Jesus amado, 9h41, a gente tá aqui desde as 8, Senhor. Vocês estão me aguentando desde as 8. Já gravamos uma, espero que tenha ficado salva. Vocês viram se ficou salva, gente? Me fala aí, por favor. Que se não ficou salva, meu Deus, vamos perder muita informação, muita coisa. Você sabe conversar, se expressa super bem. Thaís, aqui, peraí. Muito obrigada pela resposta, Gleice. Espero ter contribuído. A conversa tá boa mesmo, Valquíria. A conversa tá ótima. Gente, eu amei. Posso confessar que eu estava nervosa antes de começar a live. Vencemos, né, Gabi? Vencemos. Eu tava nervosa antes de começar a live, sim. Mas eu me sinto no dever, por entender o propósito, de achar que a minha vida pode servir como um exemplo. Eu não quero acreditar que eu sou Elias, não quero agir como Elias, achando que só eu vou falar. Eu acho que tem muita gente com muita experiência de superação, que tem voz para falar sobre isso. Eu acho que tem muita gente com experiência para falar sobre relacionamentos abusivos, até mesmo dentro da igreja, porque eles existem sim. Por dissociação cognitiva que muitas vezes a gente passa, e isso é um problema porque a gente se perde da gente mesmo. Enfim,
Eu fico muito feliz e muito grata a Deus por saber e por tantas mensagens que eu recebo quando vocês falam para mim que a minha vida tem sido um canal de esperança para vocês e eu só posso ser grata a Deus por isso. Porque se o meu sonho sempre foi de mudar o mundo, se eu conseguir mudar o dia de vocês com o meu bom dia ou com um momento de superação, eu não tenho mais a pretensão de mudar o mundo, mas se eu puder fazer o dia de vocês ser melhor, ou se por alguma razão eu conseguir dar esperança para vocês num momento de desesperança, eu vou sentir que o meu propósito é cumprido, que a minha missão foi cumprida, e isso me faz muito bem e me motiva a continuar. Às vezes dá vontade de parar, às vezes dá vontade, sim, de falar, eu não preciso ficar falando sobre isso, eu não preciso fazer isso, mas quando eu recebo, você me deu esperança, você ajudou meu dia, como essa mensagem agora da Ruth, Deus está te usando para ajudar muitas pessoas, é isso. Não sei por que Thaisa não se expressava quando estava casada, é o que eu falei de dissociação cognitiva, eu sempre achava que o que eu tinha para falar não era importante. Eu era realmente, eu me apaguei. E a culpa é minha. E só minha. Só minha, porque ninguém tem poder sobre você. Ninguém tem o poder sobre você que você não permite que a pessoa tenha. Então, quando eu me apaguei, a responsabilidade de me apagar foi minha. Eu poderia não ter me apagado, eu poderia ter agido, eu poderia ter reagido, mas eu também tinha uma interpretação errada de qual era o meu papel, né? E o meu papel como mulher e como mulher cristã é estar aonde eu quiser estar, né? Esse é o meu papel e eu não tinha esse entendimento. E vocês também têm esse papel. Se o papel de vocês é estar em casa e vocês querem estar em casa, então estejam em casa sem culpa. Se vocês querem trabalhar, trabalhem sem culpa. Se vocês entenderem que vocês têm que estar com o microfone na mão falando, falem. Eu acho que o nosso lugar é onde a gente quiser estar. Agora um conselho que eu dou para vocês, mulheres, sempre, independente da sua escolha, tenha uma situação aonde você possa depender de você. Por isso que eu acho tão importante a live que a gente vai fazer semana que vem sobre educação financeira. Nós precisamos, independente de qualquer que seja a nossa escolha, nos preparar, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. E eu não falo só por separação, eu falo por doença, eu falo por situação até de falecimento. A gente não sabe, a gente tem que estar sempre preparada, né, para ter a possibilidade de viver sozinha, caso isso seja necessário. Não entendo porque você era tão quietinha. Gente, eu falava aqui na minha igreja, eu falava muito, né? As mulheres até, enfim, se cansaram de mim. É isso aí, vamos fazer uma equipe, Gisele, vamos fazer um grupo de pessoas ali, não somos Elias, né? Vamos levantar outras pessoas para falar sobre isso. Amém, 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 gente, amém, amém. Glória a Deus por tanta mensagem linda, glória a Deus por tanto carinho. Sou muito feliz por ter vocês. Sou muito feliz por poder ser um canal para vocês. E, enfim, só a Letícia aqui. Qual o livro que eu vou escrever? Não, gente, oxe, pelo amor de Deus, não vou fazer isso, não eu tinha perdido aqui. Obrigada, Cassiana. Não sei porque tá aqui. Gente, eu acho que já deu. Falei muito, falei demais. Para quem acabou, eu tô no meu último dia de atestado do Covid. Ai, que maravilha! Amanhã eu vou pro mercado. Amanhã eu vou pro supermercado. Amanhã eu vou passear na cidade. Eu vou falar para todo mundo.
vou sair de casa. Ai, meu Deus do céu, é isso. Então, pra quem acabou, tá no último dia de Covid, até que eu falei muito. Também não vejo a hora da gente se ver, Gabi. A gente até fazer uma festa aqui de reencontro, né, Gabi? Mas não deu certo, porque aí agora é o Samuel que tá isoladinho. Enfim. Oxe, Ruth, não tô pregando aqui. Gente, um beijo pra vocês. Amei eu fazer minha unha. Ai, gente, acabou o isolamento. Eu tô livre, glória a Deus. Vamos fazer um chá de mulheres, gostei. Vamos, bora, ó. Pode chamar que eu vou. Vamos fazer chá de mulheres, vamos fazer palestra, vamos fazer o que vocês quiserem fazer. Eu tô aqui pra servir. Tô aqui para compartilhar as minhas experiências, as minhas dores. Como eu falo, meus dias não são perfeitos. Falei para vocês hoje, estava no carro com a minha amiga chorando, porque a vida é assim. A vida é assim e não adianta fingir uma vida perfeita, porque vidas perfeitas não existem. Aliás, a perfeição da vida é ela ser imperfeita. Então, gente, um beijo pra vocês, muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Enfim, qualquer coisa podem mandar no direct que eu sempre respondo. Na medida do possível, eu posso demorar, mas eu respondo. Quero deixar pra vocês o meu carinho, o meu abraço, minha gratidão. Sempre. Semana que vem a gente tá aí com mais uma live, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês.